As nossas liberdades estão sendo ameaçadas. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E eu falo para vocês, meus queridos, hoje, na atual condição que nós estamos vivendo, eu não posso mais fazer o meu culto doméstico em casa. Graça e paz. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de notícias, milagre e de Deus na sua família. Deixe-me abrir o coração para você. Eu sou deficiente visual, eu não enxergo nada, mas surgiu um óculos que ele me ajuda a ler a Bíblia e que ele também me ajuda a preparar os sermões. Tem mais informação sobre uma campanha que nós estamos fazendo para comprar esse óculos, lá no primeiro comentário fixado. Vai lá, de repente Deus te toca e você também nos abençoa. Não perca tempo, se inscreva em nosso canal, dê o seu like, seja membro do nosso canal e vamos para o vídeo, porque hoje Deus já está falando com você. As nossas liberdades estão sendo ameaçadas. A liberdade de expressão, a liberdade religiosa. E eu falo para vocês, meus queridos, hoje, na atual condição que nós estamos vivendo, eu não posso mais fazer o meu culto doméstico em casa. O meu culto que eu sempre fiz todas as semanas. Hoje eu tenho que sair da minha casa e ir para outra casa para poder orar. Porque até isso foi cerceado. Os meus irmãos que sempre estiveram comigo, desde a presidência da República, irmão simples, irmã do coque, eles não podem mais entrar na minha casa. Eu costumo dizer o seguinte, sempre um versículo me confrontava, que está em Romanos capítulo 8, verso 28. Ele diz assim, ó, todas as coisas cooperam, contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que andam segundo o seu propósito. Me confrontava, irmãos, por quê? Porque nós, a nossa cabeça de crente, é o seguinte, a gente coloca resultado, sempre resultado, bom, Deus. Resultado ruim, diabo. Teve uma perda, diabo. Como é que pode Deus estar nisso? Teve uma vitória, foi até o diabo que deu. Olha, Deus está nisso. E me confrontava muito. Até que um dia, de tanto me confrontar, eu falei, Senhor, não é possível. Aí, nas minhas intimidades com Deus, eu descobri ao longo da Bíblia que quem está preocupado com os nossos resultados positivos é o diabo. Deus não. Porque a questão de Deus não é sobre algo bom ou algo ruim. A questão de Deus é nos tornar aquilo que Ele planejou para nós. Então, isso que está acontecendo com vocês, está tornando vocês alguém forte ou fortes para a próxima etapa. É um treinamento. Queridos, eu vou para a academia, só que o personal chegava e falava assim, ó, vou aumentar um pouquinho o peso, tá? Sabe qual era o meu desejo? Não aumenta não. É ou não é? Não é isso que a gente pede? Ah, você nem é para a academia, vai, você só paga a academia e não vai. Aí ele vai e fala assim, vou botar um pouquinho mais de peso. Eu não quero, mas tem que ir. No final, meu corpo está mais saudável. Estou me tornando alguém mais forte. Deus está tornando vocês mais fortes para um tempo de governo. Porque feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Eu tenho instruído, irmã Michele, essa igreja o seguinte, não amaldiçoe seu líder, porque está na Bíblia que nós devemos orar pelos nossos líderes. Eu proíbo o crente daqui falar, você não tem que amaldiçoar ninguém. Quem está lá hoje, temos que orar. Temos que orar. A palavra de Deus quem diz. Romanos fala sobre isso. O apóstolo Paulo dá uma lição em Timóteo, primeira carta dele, Timóteo, capítulo 2, vai falar exatamente sobre isso. Esteja bem, orando. Não é amaldiçoando. A gente às vezes fala, não sei o que é hoje. Não será no século 21 que a igreja vai parar ou retroceder por conta de perseguições. Pessoas passarão. Poderes passarão. Deus e a sua igreja avançarão. Meus irmãos e minhas irmãs, a justiça de Deus nos cobra um padrão de conduta. Justiça não é só um valor, demanda atos de justiça. E quando vem a advertência, reparai na vossa vocação, eu não posso deixar de considerar que nós não podemos distorcer a justiça. Isaías,
no capítulo 5, a partir do verso de número 20, diz que ai daqueles que distorcem a justiça. Diz o texto, ai dos que chamam o mal por bem e o bem por mal. Ai dos que fazem da escuridade luz e da luz escuridade, do que põe o amargo por doce e o doce por amargo. Verso de número 21, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos e prudentes ao seu próprio conceito. Ai dos que por suborno justificam o perverso e ao justo negam a justiça. Meu irmão e minha irmã, seja justo. Aguarde a justiça de Deus. E enquanto isso, seja justo. Não negue justiça. E nem pratique justiça por vingança. Porque a vingança a Deus pertence, não pertence a nós. Não nos alegremos com a queda do ímpio. Lamentemos a queda do ímpio. Porque Deus não veio para se alegrar com a queda. Ele enviou Jesus para redimir a todos aqueles que nele creem. Nem Deus se alegra com a queda do ímpio. Não seremos nós que nos alegraremos. Em terceiro lugar, Deus demanda de nós santidade. Santidade é um valor. Para você guardar a sua vocação, seja santo. Busque a santidade. A santidade nos faz refletir qual o padrão de santidade ou qual o caminho da santidade. Não é outro senão a cruz. Meus irmãos e minhas irmãs, para o mundo, ser santo é loucura. Buscar santidade é insensatez. É preciso viver a vida. É preciso viver os padrões e os prazeres do mundo. É por isso que Paulo, lá no verso de número 23 do capítulo 1, diz que a cruz é escândalo para judeus e loucura para os gentios. As pessoas acham que não faz sentido buscar a santidade. Meus irmãos, a cruz é o padrão em Cristo Jesus de conduta, de comportamento, de objetivo de vida. Agora, o que para o mundo é o que vale a pena, para Deus é loucura, porque leva à morte, leva à ruína, leva à perdição. Falávamos um pouco no gabinete pastoral sobre inferno. Se tem ou não inferno. Tem inferno, meu irmão e minha irmã. Tem gente que vai para o céu e tem gente que vai para o inferno. E quem não vive na sabedoria de Deus, quem não vive na justiça de Deus e quem não busca uma vida de santidade, não tem outro caminho. E a chave transformadora para essa mudança de valores é Cristo, é a cruz de Cristo. Meus irmãos, segui a paz com todos, diz o escritor de Hebreus no capítulo 12, verso 14, e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem uma vida de santidade, nós não veremos a Deus. A conversão é um ato único, em que Jesus e Deus, por sua graça e misericórdia, vêm e transformam a nossa vida. Quando nós saímos do batismo, saímos renovados, somos novo homem, nova mulher. Mas ainda precisamos passar por um processo de depuração e santificação. Precisamos agora fazer com que as coisas antigas realmente tenham passado, e eis que tudo se faz novo. E essa santificação, sem ela, nós não veremos a Deus. Por isso, meu irmão e minha irmã, não adianta ser batizado ou dizer que foi batizado e continuar a fazer as mesmas coisas que fazia antes. Você pode até
participar da ceia. Você pode até estar na igreja. Você pode até enganar as pessoas, fazendo-se parecer algo que você não é. Mas você não engana a Deus. Sem uma vida santa você não verá a Deus. A minha palavra para você é: o que precisa ainda ser retirado, o que precisa ser ainda jogado fora, o que ainda contamina e prejudica a vida de santidade que Deus quer para mim e para você. Às vezes é uma questão sexual. Meu irmão e minha irmã, não busque na grama do vizinho, achando que ela é mais verde. Porque não só ela deve estar cheia de ervas daninhas, como talvez você experimente a sequidão do que é estar distante de Deus. Seja fiel ao seu esposo, seja fiel à sua esposa. Interrompa qualquer vida que esteja distante dos padrões morais e das virtudes que Deus demanda do homem e da mulher. Segunda questão que nos demanda uma atenção na santidade: relacionamento com poder. O poder não é uma prerrogativa para si. O poder que vem de Deus, e todo poder e toda autoridade vem de Deus, deve estar a serviço da justiça de Deus e do reino de Deus. Não busque o poder para servir-se, mas exerça o poder como um dever de servir, para construir e não para destruir, para abençoar e não para amaldiçoar. Terceiro ponto de atenção na questão da santidade: a relação com o dinheiro. O dinheiro para nós não pode ser um fim. Ele é um meio para servir a Deus, um meio para subsistir, um meio para viver, mas não é o fim que nós devemos buscar. Se o dinheiro, um sinal de se o dinheiro é meio ou é fim. Ele é meio se você é generoso, ele é fim se você é avarento. Ele é meio se você faz o bom uso dele, e o bom uso preserva o ser. O mau uso faz corromper o ser. É onde importa o ter e não o ser. O bom uso significa o ganho honesto, que preserva a essência da vida. O mau uso demanda o ganho desonesto, que importa a escravização do ser e a mortificação da vida. Não viva pelo dinheiro. Não busque o dinheiro. Busque o ganho honesto, porque o ganho honesto preserva a dignidade da vida, enquanto o ganho desonesto torna seco, sem vida e um indigente espiritual. Você pode ter muito dinheiro, mas espiritualmente você é um indigente. Você é um mendigo espiritual. Quarto valor: redenção. Interessante esse valor, porque a redenção, eu posso buscar ser sábio, eu posso buscar ser santo, eu posso buscar ser justo, eu posso até buscar a redenção. Mas se tem algo que você não consegue por si próprio, é a redenção, porque esta é dom de Deus, por meio de Cristo Jesus. A redenção demanda de nós reconhecer que é pelo sangue do Cordeiro
que nós recebemos a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Eu me refiro aqui à redenção espiritual, a redenção eterna, que será consumada na volta de Cristo. Não busque, portanto, a redenção humana. Não busque agradar a homens. Não busque agradar as pessoas. Busque agradar a Deus, porque é agradando a Deus que nós somos redimidos a partir de Cristo Jesus. A redenção é um ato gracioso por Deus, por isso que não adianta pedir sinais como faziam os judeus. O sinal já nos foi dado, é o corpo e é o sangue de Cristo Jesus. Esse é o único sinal que você vai ter. Creia nisso, entregue sua vida a Jesus Cristo, busque essa vida de santidade, de justiça e de sabedoria. Cristo é o sinal vivo para mim e para você. E esse sinal e essa redenção, meu irmão e minha irmã, transcende a história, transcende os acontecimentos. Por isso, não se preocupe com as crises. Esteja atento, esteja vigilante, vigiai, orai, buscai a Deus, mas não se atormente com as crises. Deus está vendo todas as coisas. E se Ele não lhe deu os meios ainda, é porque Ele vai cuidar. Ou, em determinado momento, Ele vai mudar as circunstâncias e vai lhe dar os meios para você agir. Tenha paz, tenha paciência, tenha resiliência, persevere, não desista, siga em frente e aguarde o agir de Deus, porque no devido tempo Deus vai redimir todas as coisas. Deus vai transformar todas as coisas. Deus vai fazê-lo vencer todas as tribulações e vai lhe dar a redenção definitiva. Meu irmão e minha irmã, diante desse contexto, a pergunta que eu faço a você e concluo: vale a pena viver a loucura de Deus em contraposição à sabedoria humana? Vale a pena ser santo, sábio diante de Deus, justo e buscar a redenção de Deus? Vale a pena seguir sua vocação como cristão? A minha palavra para você nessa manhã é: vale a pena. Vale a pena. Não esmoreça. Não olhe para as circunstâncias. Eu sei que por vezes isso nos faz tornar vulneráveis, porque nós não lutamos e não pelejamos com as armas do inimigo. As nossas armas são outras, são do Espírito. Por isso, as pessoas podem te ver e nos ver vulneráveis, mas na nossa retaguarda, o nosso general, aquele que venceu a morte, aquele que está sentado à direita de Deus Pai, aquele que governa todas as coisas e em todo o tempo, aquele que é o alfa e é o ômega, está cuidando de você, está zelando por você, está te preservando de qualquer maldição, de qualquer coisa, de qualquer ataque, porque ao final, quem será envergonhado são os seus perseguidores, são a causa da crise, são a causa do mal, e aqueles que têm buscado tirar-te, quiçá, a própria vida. Deus vai lhe preservar, meu irmão, e a minha palavra para você é: tenha coragem, tenha fé, se fortaleça no Espírito, porque vale a pena seguir a Deus. Se você
não aceitou a Cristo Jesus, preparando-se para a ceia, eu te convido, junte-se a nós, junte-se nesse grande exército, o exército dos escolhidos, o exército dos eleitos, o exército dos predestinados para toda boa obra. Graça e paz, eu sou o profeta pastor Marconi Silva e este é seu canal de fé, esperança e milagre. Não perca tempo, se inscreva no nosso canal, dê o seu like, venha fazer parte do grupo de membros e também lá você encontra aconselhamento pastoral, tem também campanhas e oração todos os dias e uma equipe preparada para te atender. Estamos com a campanha 30 dias para o seu milagre, histórias que mudam a vida. Está na hora da sua ser mudada. Fique na paz, até o próximo episódio.